torre, a lua, 3 de ouros, 5 de copas, o enforcado, 10 de espadas, rainha de copas, o julgamento e 7 de ouros. Olá, meus amigos do signo de Câncer. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma audioleitura aqui do canal. Eu sou a Madame Crisley e eu trago essas leituras em formato de áudio para vocês se conectarem de uma forma mais profunda com a leitura e assim aproveitar ainda mais cada conselho das cartas. Então eu sugiro que vocês utilizem fones de ouvidos. Agora respira fundo, porque hoje nós vamos falar de amor, cancerianos. Esse tema que mexe tanto com vocês, que toca fundo no coração, porque convenhamos, né? Câncer é um signo que não ama pela metade. É um dos signos mais emocionais e românticos do zodíaco. Quando vocês se entregam, é de corpo, alma e coração. E é por isso que o amor parece ser sempre uma montanha-russa para vocês. Cheio de altos e baixos, cheio de aprendizados, cheio de intensidade. E olha só as cartas que aqui saíram para vocês. Elas não estão para brincadeira. Nós temos a torre, a lua, o 3 de ouros, o 5 de copas, o enforcado, o 10 de espadas, a rainha de copas, o julgamento e o 7 de ouros. É praticamente um roteiro de cura e libertação, mas também de reconstrução emocional. Eu vou destrinchar isso com bastante calma, porque tem muita coisa por aqui. A primeira carta que abre essa leitura é a torre. E quando a torre aparece no tema amoroso, principalmente no início, ela nunca vem para dar um sustinho, não. Ela fala de rompimentos, de verdades que aparecem, de ilusões que caem por terra. Pode ser que você tenha passado por um término ou por uma decepção talvez grande no campo amoroso. Ou se ainda está dentro de uma relação, pode ser que esteja vendo estruturas que já não se sustentam mais, aquilo que parecia seguro, estável, talvez já não seja tão real assim. E sim, isso dói. Dói ver a torre cair. Mas a torre não vem só para destruir a sua vida. Ela vem destruir o que estava construído em cima de areia, o que não tinha mais base firme. E aí, logo depois, aparece a lua. E olha só a sequência, torre e lua. Isso é muito forte, sabia? Porque a lua fala de ilusões, de sentimentos confusos, de coisas escondidas. Pode ser que você tenha vivido um relacionamento onde nem tudo era o que parecia ser. Talvez você tenha se iludido, acreditado em promessas, em histórias que hoje já não fazem mais sentido. A lua traz essa sensação de estar perdido no escuro, de não saber se confia no que sente ou no que o outro mostra. Mas calma, porque aqui entra o 3 de ouros. Essa carta fala de aprendizado, de construção, de parceria real. Ou seja, mesmo depois de tanta confusão, existe a chance de reconstruir, mas de uma forma mais madura. Esse 3 de ouros pode indicar que você vai encontrar alguém disposto a construir junto com você. Ou que dentro do seu relacionamento, se ele ainda existe, vai ter uma necessidade de trabalhar em equipe, de parar de jogar a culpa só no outro ou só em você mesmo. E começar a pensar no que pode ser feito para realmente sustentar a relação. Agora aqui entra uma parte um pouquinho mais delicada, porque apareceu o 5 de copas. E essa carta fala de tristeza, de mágoas, de luto emocional. É como se você ainda estivesse preso em coisas do passado, olhando para aquilo que deu errado, para aquilo que se perdeu e esquecendo de olhar para o que ainda existe. Talvez você tenha uma tendência de se apegar muito ao que não deu certo, e isso acaba travando o presente. E logo depois aparece o enforcado, ou seja, existe uma pausa. Pode ser que sua vida amorosa esteja meio parada, que nada ande como você gostaria,
Mas o enforcado é uma carta de sacrifício, de aprendizado interno. Ele fala assim para você, mais ou menos: ei, para um pouco, olha de outra forma, muda a perspectiva. Então, se agora as coisas não estão avançando no amor, não é porque você nunca mais vai amar. É porque você precisa olhar para dentro, ressignificar coisas quebradas e talvez se livrar de antigos padrões. E aí, quando parece que já foi pesado o suficiente, vem o 10 de espadas. Essa carta é a representação máxima de algo que acabou, que não tem mais volta. E eu sei, pode dar aquele baque, né? Porque talvez você ainda esteja preso a uma história que já não existe mais, a uma pessoa que já não tem mais espaço na sua vida. Mas o 10 de espadas também é libertador, porque quando algo chega ao fim, abre espaço para o novo. É o chega, o basta. E é nesse momento que entra a Rainha de Copas. E olha só que lindo. Essa é a energia de vocês, cancerianos. A Rainha de Copas é o coração sensível, amoroso, intuitivo. Ela mostra que mesmo depois de toda a dor, decepção e fim, você continua sendo capaz de amar, continua tendo um coração enorme para oferecer. Só que agora com mais maturidade, com mais consciência. Essa carta é um recado claro para você não perder a sua essência só porque alguém não soube valorizá-la. E aí vem o julgamento. Essa carta fala de renascimento, de acordar para a vida, de entender o seu valor. É como se você estivesse saindo de uma fase escura e percebendo que existe sim um futuro para o amor, mas ele precisa vir acompanhado de uma escolha. Ou você continua preso no passado, ou você decide se abrir para o que realmente merece. E para fechar essa leitura, veio o 7 de ouros. Essa carta fala de paciência, de esperar os frutos amadurecerem, de não querer apressar as coisas, ou seja, o amor vai acontecer sim, mas não de uma hora para outra. Não adianta querer plantar hoje e colher amanhã. O que está vindo para você tem base mais sólida, mas precisa de tempo para crescer. Então, resumindo, o que eu vejo aqui é que você passou ou está passando por um período de cortes, desilusões e términos. Existe ainda muito sentimento, muita dor acumulada, mas também uma oportunidade gigante de cura e renascimento. A sua energia amorosa continua viva, continua forte. E se você souber respeitar o tempo das coisas, vai colher relacionamentos muito mais saudáveis e muito mais recíprocos. E eu quero deixar um conselho aqui. Não tenha medo da torre, não tenha medo de deixar cair o que não estava firme. Porque depois que a poeira baixar, você vai ver que o espaço ficou livre para algo muito mais verdadeiro. E se você sente que ainda está preso naquela energia do 5 de copas e do 10 de espadas, se ainda dói, se ainda corta, respira, olha para o lado. Ainda tem amor para viver. Ainda tem gente que pode te dar aquilo que você merece. E a energia final dessa leitura é clara. O amor não acabou para você. O que acabou foi a ilusão. Agora começa uma fase de reconstrução de novos ciclos, de parcerias verdadeiras. Então só confia no processo e não queira apressar as coisas. E se você sente que precisa de uma ajudinha para se libertar de energias do passado, para trazer esse amor de uma forma mais plena para a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato com diversos produtos energéticos que podem te ajudar. Inclusive eu já ajudei muitas pessoas a trazerem o amor mais pleno para a vida delas. E se gostou desse vídeo, desse formato de audioleitura, curta, comenta, compartilha e nós nos vemos em breve. Um kiss da Cris.